E aí galera do Boteco Connection, beleza? Tudo bem? Rafael Bense aqui com vocês hoje, gravar um vídeo aí sobre a reforma da Previdência. Coisa rápida, um videozinho aí de informação rápida pra gente pensar junto aí sobre essa reforma danosa da Previdência que o governo Bolsonaro quer aprovar aí no Congresso, tá? Fazer alguns comentários breves, né? Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo aí falando o seguinte. No atual regime existe o fator previdenciário e você tem um tempo de contribuição para aposentar. Era 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Essa é a primeira grande mudança que a nova reforma propõe. Ela quer extinguir esse tempo de contribuição e implantar a idade mínima para aposentadoria. Então ficaria 65 anos para homem e 62 anos para mulher, né? Ou seja, você só aposenta com essa idade, não tem tempo de contribuição, não tem mais isso. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a trabalhar com 16 anos, uma que começa a trabalhar com 20, mesmo que ela contribua, não faz diferença, porque não tem mais, eles vão extinguir o tempo de contribuição. Então, é só pela questão da idade, e isso é uma... Gente, é uma injustiça no país como o Brasil, que é super desigual, você colocar uma idade mínima para todos, assim, de maneira igualitária, para o cara que trabalha numa carvoaria e para mim, por exemplo, que trabalho num escritório com ar-condicionado, entendeu? Então, isso é ridículo, a gente precisa lutar contra isso. Então, essa é a primeira grande mudança que eles querem fazer e que nós não vamos deixar que aconteça, ok? Galera, então, uma segunda mudança que foi proposta, que está nessa proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que eu acho bem preocupante, é a questão do trabalhador rural. Isso também preocupa muito, porque o trabalhador rural, ele não precisava comprovar ou ter um tempo mínimo de contribuição com a Previdência para comprovar, para ele poder se aposentar, né, quando atingisse a idade mínima, né, que é vigente hoje, né. Então, o que eles fizeram foi criar uma nova regra agora pro regime de previdência para o trabalhador rural, que exige que o trabalhador rural tenha contribuído 15 anos e possa comprovar isso. A gente sabe que no Brasil, gente, é muito difícil pessoas de estados mais pobres, de cidades mais pobres, pessoas que estão em localidades onde elas são muito exploradas. A gente sabe da desigualdade do Brasil e só esses caras do governo Bolsonaro, esses Chicago Boys aí, não entendem essas nuances do Brasil e do povo brasileiro. E querer fazer isso com o trabalhador rural é uma insanidade. Então o que eles estão querendo fazer é que o trabalhador rural prove que ele contribuiu 15 anos com a Previdência ao chegar na idade mínima, que vai ser de 65 anos. Então o cara, além de trabalhar na lavoura 65 anos, ele vai chegar lá com 65 anos de idade, vai pedir para se aposentar, eles vão exigir dele 15 anos de contribuição. E se ele não conseguir comprovar que ele contribuiu 15 anos, ele não aposenta. Ele não aposenta. Essa é a loucura que esses caras estão querendo passar. Esses caras estão querendo que o trabalhador rural brasileiro morra trabalhando na lavoura sem previdência, sem seguridade social. O que é uma desumanidade, no mínimo, assim, pra gente falar. Uma falta de empatia gigantesca. E o Boteco Connection não aceita isso e a gente vai contribuir aí com essas discussões para não deixar que essas coisas aconteçam. Um outro ponto aí que a gente precisa falar, acho que é sobre os professores. Eu tenho amigos professores, eu tenho formação para ser professor, já dei aula inclusive, não sou mais professor, mas assim, os professores também vão ser impactados. O que eles querem colocar para professores? Eles querem extinguir todos os regimes especiais para os professores que existiam e querem fazer um sistema único. Ou seja, o professor
homem ou mulher, se aposenta com 60 anos. Não importa a contribuição, ou seja, eles estão dando para a mulher professora, que trabalha em sala de aula com um monte de criança, com vários problemas, que tem trabalho em casa, que faz HTPC, que são várias questões, eles estão dando um benefício de 2 anos para a professora aposentar em detrimento de uma mulher, de uma outra mulher que trabalha em outra profissão, que teoricamente seria mais simples ou que exige menos, né? No caso, por exemplo, uma pessoa que trabalha num escritório, que trabalha com administração, que trabalha na área da cultura, que trabalha com outra coisa, né? Eles querem dar o benefício de apenas 2 anos de diferença para a professora que fica aí, tem um trabalho desgastante em sala de aula, né? Todos nós sabemos. Eu tenho muito respeito pelos professores, acho que o Brasil precisa investir muito em educação. Sei que não vai acontecer isso nesse governo e essa é uma das minhas maiores preocupações. Onde já se viu um professor que começa, sei lá, carreira com sei lá, uma jovem que começa a dar aula com 25 anos de idade, ou um jovem que começa a dar aulas com 25 anos de idade, ou às vezes até antes, porque já começa antes mesmo de se formar, dependendo fazendo estágio, esse tipo de coisa, onde já se viu a pessoa ter que trabalhar e se aposentar só quando atinge 60 anos de idade, num país que tem expectativa de vida, dependendo do estado, de 65 anos, 66, 68, dependendo do estado, né? Então, a gente acha que isso também é uma insanidade, sabe? Fazer isso com os professores é não reconhecer que eles são uma profissão importantíssima, que trabalham pra caramba e precisam ser respeitados. E a gente acha que o governo Bolsonaro não está respeitando os professores no direito deles terem um descanso digno, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa denunciar também, precisamos lutar contra isso, precisamos apoiar os professores, né? Uma outra mudança que me incomoda bastante nessa reforma da Previdência, né? É a questão da pensão. Então você imagina o seu pai e a sua mãe lá, os dois velhinhos, conseguiram se aposentar. Conseguiram se aposentar lá com o salário básico aí da aposentadoria, né? Que é a grande maioria, a maioria gritante do povo brasileiro, né? Então eles vão se aposentar lá com 2 salários mínimos. Então aposenta lá sua mãe com 2 salários mínimos, o seu pai com 2 salários mínimos. Aí passa, sei lá, 1 ano depois que o seu pai e a sua mãe se aposentaram, o seu pai adoece por algum motivo e falece. A pensão que o seu pai teria direito vai ser extinguida. Eles extinguem e a sua mãe vai ficar só com a aposentadoria dela e não vai ter direito mais à pensão do seu pai. Eles vão limitar esse valor a 2 salários mínimos. Ou seja, se a sua mãe ganhava 2 salários mínimos, o seu pai ganhava 2, os 2 salários mínimos que o seu pai poderia passar aí depois de falecido de pensão para sua mãe não vai mais existir. Essa nova regra quer extinguir essa questão da pensão. Ou seja, uma insanidade, porque as contas dos velhinhos, das pessoas mais idosas, vai continuar as mesmas. Então, se eles tinham já uma vida razoável, com 4 salários mínimos, só porque o esposo ou a esposa falece na vida madura, a pessoa vai ter, eles vão ter o ganho vai ser reduzido pela metade, ou seja, vai ficar viúva ou viúvo com 2 salários mínimos com as mesmas contas, IPTU, carro para pagar, todas as contas que eles tiverem que eles têm para pagar, mas o rendimento vai ser reduzido ao meio e a pessoa não vai ter direito a continuar recebendo a pensão, o que é uma injustiça porque foram 2 contribuições. 2 contribuições. Se foram 2 contribuições, a pensão tem que existir. Tem que existir, porque não é porque a pessoa faleceu aí depois de 1, 2 anos de aposentado que a esposa ou o esposo vai ficar sem receber a pensão, porque afinal de contas a pessoa contribuiu a vida inteira. Entendeu? Então a gente tem que respeitar essas pessoas e tem que manter sim a pensão. É ridículo o que esse governo quer fazer. Bom, e por fim, galera, só pra gente encerrar esse vídeo, pro vídeo não ficar muito longo e vocês poderem depois buscar mais informações a respeito do que eu falei e complementarem com outras informações, porque essa reforma é muito complexa,
Acho que uma outra informação importante que eu queria deixar aqui para vocês é a seguinte. Vocês viram que tem várias mudanças nessa reforma da Previdência que eles querem fazer. Mas a mais importante, que eles não falam para você, mas Rafael Barba e Boteco Connection estão falando para você, é a mudança para os políticos. No artigo, eu vou dar uma olhada aqui, no artigo 8º dessa reforma, diz que os titulares de cargos eletivos vão continuar com os regimes previdenciários atuais. Ou seja, para eles não vai mudar nada. Para quem é parlamentar nesse país, vai continuar. Eles vão continuar com seus regimes previdenciários que foram instituídos na Lei 9.570 de 1997. Ou seja, a reforma da Previdência não vai pegar esses caras. Eles vão continuar lá, depois de 8 anos de mandato, se aposentando e recebendo a sua gorda aposentadoria ali, próximo dos 30 mil reais. Ou seja, esses caras vão continuar com seus privilégios. Mas eles querem onerar você. Eles querem que você pague para eles. Eles querem que você conserte o problema da incompetência do Estado brasileiro. Eles querem que você pague a conta, mais uma vez. Nós não vamos permitir isso. Boteco Connection, Rafael Barba, os meus parceiros aqui do canal, Vini Rodrigues, Laerte Fernandes, nós estamos aí atentos a essas questões. Vamos produzir mais vídeos aí na nossa série de vídeos sobre política, agora que a gente tá lançando, já lançamos com um vídeo passado aí, né, sobre a derrota da esquerda e os caminhos para fazer oposição no Brasil a partir de agora, né? E esse vídeo sobre a reforma da Previdência eu acho que é importante. Então, se você gostou, compartilha com a galera aí e compartilha, assinem se inscrevam no nosso canal aqui no Boteco Connection. Cliquem no sininho para receber as notificações, que a gente vai soltar mais vídeos aí na nossa série Boteco Politique, que a gente lançou agora aqui no Boteco, beleza? Valeu, esse vídeo já ficou grande demais, e espero que você tenha gostado das informações, e tamo junto, é nóis, valeu galera!